Olá, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí agora na nossa live de hoje. A gente vai ter hoje mais uma convidada dentro dessa nossa programação aqui do Plano E, que são lives nas quais a gente tem conversado com pessoas de diversas cidades, contextos, que estão dentro de instituições culturais ou que estejam pensando em instituições culturais, tá? Eu estou aguardando aqui a nossa convidada de hoje, que é a Daniele Zacarão, de Criciúma. Ela provavelmente está chegando aí, está entrando. Para quem está também se conectando aí com a gente, já fica aqui o convite para, se surgir alguma questão ao longo aí da nossa conversa, e se vocês quiserem se sentir à vontade, podem colocar aí as suas questões, perguntas. Está aguardando aqui, a Dani está conectando através aí do perfil do Museu de Arte de Criciúma. Ei, Dani, Oi, Luana, tudo bem? tudo bem Tá me contigo? ouvindo? Tô Tá ouvindo. legal o som? Tá, massa. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, nossa, eu fiquei muito feliz com esse convite, de poder te reencontrar, né? Acho que faz alguns anos que a gente não se fala, acho que desde a tua defesa lá da dissertação. Sim, E 2016, né? Enfim, tem uns aninhos aí. tem alguns anos. E pela possibilidade de poder falar desse projeto que é tão especial para mim, né? Que é o Museu de Arte de Criciúma. Que massa! A gente fica super feliz, Dani, de você ter topado estar com a gente aqui hoje. Só para trazer um pouco aí as informações para a galera que está entrando agora, ou que não conheça ainda a alfaiataria, né? A gente é um espaço aqui em Curitiba, é um espaço de arte, de cultura, a gente trabalha com as artes visuais, teatro, e agora nesse período aí da pandemia estamos fechadas, né? Mas temos feito algumas ações na web, e uma das ações são essas conversas que a gente iniciou há 3 semanas, com pessoas que estão dentro de instituições culturais ou que estejam pensando questões relacionadas aos espaços culturais, para a gente trocar um pouco, ouvir, enfim, conhecer outros contextos. Então, para a gente da alfaiataria, hoje receber você aí de Criciúma, diretamente de Criciúma, é um prazer, porque, enfim, a gente quer saber um pouco daí, né, como andam as movimentações aí dos artistas, das artistas, e principalmente também saber um pouco mais sobre o Museu de Arte de Criciúma. Só trazendo um parênteses, quando a gente compartilhou ali o flyer, teve uma pessoa que escreveu, não, mas acho que vocês escreveram errado, não é Criciúma, é Criciúma. Então eu vou deixar aqui para você contar também um pouco, falar sobre esse projeto, fica à vontade para se apresentar, enfim, a palavra é sua. Ai, que delícia ver vários amigos entrando aqui. O querido Alexandre Sequeira, artista maravilhoso lá de Belém, aqui com a gente. Nossa, que privilégio. Valeu, Alexandre. A Elisa também. Então, pessoal, eu sou a Daniele, como a Luana falou, né? Nascida e criada aqui na cidade de Criciúma, é uma cidade do extremo sul catarinense. Eu acho que para apresentar esse museu, eu preciso falar um pouquinho desse lugar, né? Então, é uma cidade que fica a mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de Florianópolis e mais ou menos umas 3 horas também de Porto Alegre. Então, a gente está aí entre essas duas capitais, né? É uma cidade que tem aí 200 mil habitantes, né? E que tem, assim, nos últimos anos, tem vivenciado uma série de problemáticas no campo cultural, que eu sei que não são só de Criciúma, muitas outras cidades, principalmente, né, essas cidades que não estão nos grandes eixos, né, nos grandes centros culturais do Brasil, né, tem enfrentado. Então, esse projeto, o museu, ele nasce um pouco das minhas vivências, né, eu sou bacharel em artes visuais, estudei aqui na Unesp, em Criciúma, universidade onde eu trabalho hoje.
Arte, aqui eu fiz mestrado na UDESC, foi onde a gente se conheceu até, né, Luana? Sim. E trabalhei 7 anos na Fundação Cultural de Criciúma, né, que é o nosso órgão gestor de cultura aqui no município. Me desliguei da instituição em 2015 por alguns problemas, né, que a gente andou enfrentando, né, as polêmicas aí. E até eu começar a trabalhar na Unesco, eu trabalhei em outras instituições também, circulei pelo Brasil, mas assim, Criciúma sempre foi o meu território, né? A cidade em si, esse contexto histórico, cultural me interessa em muitos aspectos, enquanto pesquisadora, artista, né? E por aí vai. Então, eu acho que o Museu de Arte de Criciúma, ele acaba materializando assim um pouco de todas essas minhas práticas, né? Enquanto artista, enquanto curadora, enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? E por aí vai. Então, assim, só para que vocês possam entender um pouco melhor, né? Ele não é um museu comum, como tantos museus que a gente tem por aí, né? Ele é um museu, digamos assim, um museu ficção. É um museu que existe enquanto um desejo de ser museu, né? Uma vontade, uma necessidade de se ter uma instituição de arte na cidade. Criciúma não tem um museu de arte, a gente tem um museu histórico, né? Que é aquele museu tradicional, museu das cidades catarinenses, né, que conta a história da colonização pelos imigrantes europeus. Então, a ideia de criar esse museu, ele vem também para fazer um contraponto, né, com esse contexto histórico que tem se apresentado, né? Esse museu ele é bastante recente, né? Ele começou, enquanto ideia ele existe já há um bom tempo, né? Mas ele se tornou público agora esse ano, no início de 2020, e foi uma estreia assim bastante rápida, até a gente ficou 3 semanas ocupando o espaço e depois tivemos que suspender as atividades por conta, né, da chegada do coronavírus. Mas como eu estava falando, esse museu ele não é um museu convencional, né? Ele é um museu que se estabelece enquanto uma ação, né? Um acontecimento. A gente pode entender ele como um museu de artista, né? Esses museus que são trabalhos de arte, né? Que são criados por artistas, né? Como trabalhos de arte e adotam práticas institucionais, né? E a partir disso começam a pôr em questão essas instituições, né, esses formatos de exposição, de coleção, de arquivo e por aí vai. Então esse projeto ele começa como ele nasce numa necessidade enquanto pesquisadora de compartilhar um arquivo, né, que é um arquivo que eu tenho coletado assim, nos últimos anos a respeito, né, do nosso contexto. E depois que ele toma esse corpo, já no final do ano passado para cá, que ele começa a tomar esse corpo de museu, né, de se assumir enquanto museu. Acho que me interessa também ironizar um pouco, né, essa figura do museu, né, essa autoridade que o museu tem. Mas aí também não podia ser o Museu de Arte de Criciúma, porque ele não é esse museu que vai contar essa história oficial de Criciúma, né? Ele é um museu que ele quer atuar ali nas entrelinhas, né? Ele quer dar voz aos que não foram ouvidos ainda, né? Então a gente faz esse exercício de retomar o nome originário da cidade, né? Porque antes de sermos Criciúma, já fomos Creciúma, né? E quando a gente vai relatar, né, toda essa história da mudança de nome, a gente volta lá para um contexto histórico, né, da origem desse nome, que é um nome de origem indígena, né? Essa região foi habitada por povos soclengues e guaranis que foram, infelizmente, né, dizimados nesse processo de colonização. Então, Criciúma, né, é o nome de uma vegetação aqui da região, uma espécie de taquarinha, né, que era muito abundante, então era uma forma de se localizar, é uma referência da localização. E assim foi adotado, né, como nome da cidade, local. E nos anos 40 a cidade sofreu essa revisão da grafia do nome e aí se tornou Criciúma.
né? Então, a gente está falando de um outro, né, de um outro museu. A gente está falando de um outro tipo de museu e de uma outra cidade, né? Uhum, Essa outra Criciúma possível. uhum. Dani, eu queria compartilhar contigo como que eu cheguei aí no Museu de Criciúma, porque um dia que apareceu no meu feed aqui do Instagram, né, algumas questões que vinham assim, né, o que é um museu para você? Eu lembro de uma que era, qual foi a última vez que você experienciou um trabalho no museu? Que trabalho era esse, né? E aí comecei a seguir ali, né, a investigar, comecei a achar muito instigante, né, esse museu sem prédio, esse museu sem paredes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Você disse aí que o start, né, para esse seu trabalho foi o teu desejo de compartilhar um arquivo, né? O seu arquivo, né? O que tem nesse arquivo? Esse arquivo ele está agora no Museu de Criciúma, podendo ser acessado aí pelos visitantes? Me conta um pouco mais, porque a primeira experiência que eu tive com o Museu de Criciúma foi virtualmente, né? E para mim ele já existe assim num lugar muito potente, né? Então eu queria que você contasse um pouco desse start do arquivo e de como é esse museu sem paredes. Então, eu acho que vale comentar que essas questões que têm surgido aí no museu, no perfil do museu, né, que ele é muito mesmo esse lugar no Instagram já, né, já está legitimado ali no espaço do Instagram. Começou porque nós fizemos uma instalação temporária no Centro Cultural Jorge Zanata, que é um espaço cultural aqui de Criciúma, que tem uma história bem interessante também. E aí eu tenho ministrado uma disciplina chamada Museologia em Arte e Expografia na Unesp. E aí fizemos uma parceria com essa disciplina para que as aulas acontecessem nessa instalação temporária, né? Então, teríamos alguns convidados, né, que fariam falas, enfim, uma série de atividades que estavam programadas, mas que foram suspensas por conta, né, da pandemia. E aí, essa disciplina é uma disciplina prática, né? Então, todo semestre a gente vai a campo numa instituição, trabalhar junto com essa instituição, olhar para esse acervo da instituição e pensar projetos a partir daí. E com essa situação, né, a saída a campo se tornou inviável. E aí lancei essa proposta para as meninas da disciplina, que é uma turma só de mulheres, é uma turma incrível. E lancei essa proposta, né, de elas ocuparem, fazer um laboratório nesse espaço virtual do Museu de Arte de Criciúma. Então, essas últimas postagens, essas que estão em cor vermelha, elas são desse grupo de alunas, né, que tem pensado esse espaço virtual do museu. Essas questões, elas surgem numa tentativa de detectar que público é esse que tem chegado nesse museu, porque tem gente de todos os lugares, né? Então, o museu, ele já transbordou Criciúma, né? Então, essas questões, essa tentativa de criar uma dinâmica com esse público, era um pouco para sentir que público é esse, com quem nós estamos falando, né? Quem tem acompanhado o trabalho desse museu? Para, a partir daí, começar a trabalhar numa programação que elas vão pôr em prática aí nas próximas semanas, uma programação já pensada, né, para esse público, para esse formato, a partir deste arquivo que eu sempre falo, né, e não especifico muito bem o que, mas nesse arquivo que hoje, né, é o acervo do museu, a gente tem registros fotográficos e de vídeo, entrevistas, exposições, materiais de exposições, textos, fotos, catálogos, clipagem. Tem muita coisa, claro, de projetos que eu acompanhei, mas tem muita coisa de pessoas que doam, né, porque sabem que, de certa forma, vai ser usado em algum momento, né, numa exposição, uma publicação, enfim. Então, a gente tem recebido também muitas doações e isso tem sido incrível. Assim, esse museu tem se ampliado e também recebido muitos outros formatos.
Uhum. Vocês chegaram a fazer alguma programação durante essa instalação no Jorge Zanata, no Centro Cultural? Porque ali no perfil, bom, gente, só para contextualizar um pouco aí, quem está chegando agora, se vocês acessarem o perfil aqui no Instagram do Museu de Arte de Criciúma, vocês vão. Ah, tem até canequinha! Muito bom. Souvenirs todos. Todos. Maravilhoso. Quem está chegando aí pode acessar lá depois, né, entender também um pouco mais e ver as imagens, porque tem as imagens ali desse, como que você chama isso, desse primeiro acontecimento do museu, dessa primeira exibição, como que você nomeia isso? Enfim, não tem nome para nada, a gente não tem categorizado muita coisa nesse museu, é muito experimental mesmo. Uhum. Mas eu tenho denominado como instalação temporária. Sim. Instalação temporária, tá, massa. Cada momento a gente fala de um jeito também, não tem outro. Uhum. Estou te perguntando dos termos, eu acho que o Alexandre Sequeira aí tá querendo já fazer uma doação para o museu, que maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu amo o Alexandre. Ai, tô morrendo de saudade. Mandar um beijo para Gi Pagoto, que passou aí também, deixou um Ai, beijo para ti. Gi! Gi, saudades de você também. Gi foi minha colega no mestrado, maravilhosa, nossa, uma parceirona. Bacana. E, Dani, você comentou um pouco aí, então, desse formato, né? Você tem referências que se aproximam, que tocam algumas questões que te interessam pensar agora com o Museu de Arte Criciúma, outras experiências que você poderia compartilhar com a gente, de outros períodos, enfim. Nossa, uma pessoa que eu acho que é uma super referência para todos nós, né, que temos discutido essas questões das instituições, é o Felipe Prando, aí de Curitiba, né? O Campo Neutral foi, inclusive, um dos projetos que a gente apresentou numa das primeiras ações do museu, né, que foram nessa instalação temporária, as aulas abertas, né? Então, a primeira aula tinha como tema museu como prática artística, e um dos projetos que a gente viu foi o do Felipe, assim, que eu acho que é muito essa discussão que ele traz sobre o efeito de museu sem museu, né? Uhum, Ele discute essa questão no contexto de Curitiba, mas é algo que a gente compartilha muito, né? uhum, Esses esvaziamentos das instituições, né? Esvaziamento de equipe técnica, de orçamento, né? De manutenção, de coisas mínimas, básicas, né? Então, é uma referência muito significativa. E, claro, historicamente, né, o Brodart, o Museu de Arte Moderna, algumas experiências do Duchamp também pensando em formato de exposição, uhum, enfim, tem muita gente que tem a André Fraser, a questão da crítica institucional, né, que ela fala que a gente precisa estar dentro desse sistema, né, para poder intervir de uma forma mais efetiva, né. São ideias assim, que são referências muito importantes para a construção do Museu de Arte de Cultura. Eu acho que é uhum, importante falar, né, porque acho que muitos artistas dos anos 60, 70 para cá exploraram muito isso, né. Então, o museu ele não é nada tão inédito, né. Tem muitos projetos que têm assumido esse formato, né, de instituições, de coleções, de arquivos, e, enfim, são trabalhos significativos e referências assim, no contexto do nosso contexto local, né? Porque uhum. aplica essas ideias que já vinham sendo discutidas e apresentadas em outros momentos para o nosso cenário. Uhum. Acho que teve uma questão que passou aqui, acho que o Alexandre novamente perguntando aqui como eu posso fazer como posso colaborar de outras formas com o projeto. Então, como eu falei, a gente teve esse primeiro momento, né, de apresentação da ideia aqui na cidade, que já surgiram muitas coisas, muita gente querendo colaborar. Por exemplo, o Ed Balodi, que é um artista, quase uma figura folclórica aqui de Criciúma, ele me procurou porque ele disse que passou pelo Centro Cultural, nem estava sabendo, porque ele é um cara que não tem celular, não tem internet, enfim. E aí ele passou pelo Centro Cultural e viu o museu e achou genial a ideia, elogiou muito e falou que quer colocar todo o arquivo dele
à disposição do museu para que a gente possa, enfim, pensar coisas a partir desse arquivo dele, né? Que é uma riqueza tremenda. Uhum. O bom desse museu é que você pode viajar, inclusive, com ele, né? Tipo, essa Sim, ideia do museu é muito ampla, né? Porque, enfim, né? Não é o fato de não ter paredes tem essa possibilidade de é, acontecer em outros contextos também, né? Isso te interessa dele acontecer em outros contextos? Você tem não, pensado sobre isso? com certeza. A gente está muito aberta a pensar essas parcerias, essas colaborações. A gente quer realmente que as pessoas se apropriem desse museu, né? Que ele possa ser algo real, né? Uhum. Enfim, Alexandre, querido, queremos muito você aqui no Museu de Arte de Criciúma. Já fica aí o convite, por favor. E a ideia, eu vi que em algum momento o Fórum Permanente entrou aqui também. O Fórum Permanente é uma baita referência. A gente quer também muito poder disponibilizar mais coisas na internet, por meio de um site, algum tipo de plataforma. Mas, assim, como eu te falei, a ideia é muito recente ainda. A gente fez uma primeira experiência, agora desdobramos para esse formato do Instagram. E vamos ver, porque tudo isso envolve ter uma equipe trabalhando, né? Uhum. Esse museu ele não pode ser um museu de uma pessoa só, né? Vou precisar de outros braços para dar conta disso. E, e também pensar nesses possíveis formatos, né? Que ele possa acabar tomando aí. Uhum. Inevitavelmente, você comentando, logo quando eu vi também assim o perfil, eu pensei muito prontamente assim no Museu Nacional, né, no incêndio do Museu Nacional, né, um pouco esse lugar até em conexão com o livro do Felipe, até eu deixei aqui separadinho, né, se a gente Ai, puder, enfim, uma referência aí para quem está assistindo a gente e tem interesse nessas discussões sobre museus e instituições da América Latina, tá aí, né? Mas fiquei pensando muito nesse nosso desejo no Brasil de constituição dessas instituições e, ao mesmo tempo, nesse momento que a gente atravessa com a pandemia, né? O que será um museu? O que poderá ser um museu após isso, né? Como que a gente pode pensar isso juntos, ou mesmo as instituições de arte, não instituições museológicas, enfim, museus, mas, enfim, outros espaços culturais, né? O que serão desses espaços no sentido mais amplo, né? A função desses espaços. Enfim, não sei se você também tem, se isso tem é, te movido, né? Pensar o que é esse pós, o que pode ser. eu acho que essa situação da pandemia, ela só reforçou uma necessidade que não é de agora, né? É de repensar realmente esses lugares. E principalmente eu falo muito assim do nosso contexto local, assim, né? Será que essas instituições têm nos representado? Será que os discursos políticos dessas instituições têm nos representado? Será que a gente tem ocupado realmente esses espaços, né? A quem eles têm servido? Aqui em Criciúma, a gente tem um espaço, como eu falei, esse espaço onde aconteceu a primeira instalação temporária do museu, que é o Centro Cultural Jorge Zanata, que é um espaço, um casarão histórico dos anos 40, e em 2013 ele foi interditado por falta de manutenção. Então, é um prédio federal que se instalou na cidade para ser a sede do Departamento Nacional de Produção de Minerais, que é um órgão federal, né, da União, e por conta da extração de carvão aqui da região, para quem não sabe, Criciúma tem o título de capital nacional do carvão, né? E esse prédio, por ser federal nos anos 60, ele serviu como cárcere na ditadura, né? As pessoas foram interrogadas e torturadas lá no espaço. E nos anos 90, quando se cria a Fundação Cultural, passa a ser a sede da Fundação Cultural. E, nesse mesmo momento, né, se cria uma galeria de arte contemporânea que vai ocupar o espaço do antigo laboratório de análise de solo. Então, é um espaço muito, muito especial, muito único, né? Ele tem preservado a arquitetura desse laboratório de análise de solo, né, com as bancadas, a, a estufa, a pia, ele é todo de azulejo. Então, em 2010, a gente passa a reexperimentar esse espaço como laboratório. Ele é ativado, a gente lança um edital específico, né, para
para trabalhos que venham reativar o espaço enquanto laboratório. Então, a gente tinha esse espaço que funcionava de uma forma muito legal aqui na cidade, formou várias gerações, eu venho dessa geração, né? E aí, em 2013, esse espaço está interditado por falta de manutenção. Nossa. Ele vai ficar 5 anos fechado, né? Todas as atividades da Fundação Cultural são migradas para outros espaços e a Galeria de Arte vai ocupar o espaço de uma outra galeria de arte, que é a Galeria de Arte Otávio Burgo Gaidzinski. E aí, nesse meio tempo, a prefeitura sofre um incêndio. E 2 espaços da prefeitura vão sofrer incêndios assim, muito seguidos, né, em semanas seguidas. O prédio fica totalmente impossível, né, de ser usado. E aí o presidente da Fundação Cultural, né, nessa época, ele, que era um senhor, um dentista, né, ele resolve ceder os espaços da cultura para que os outros órgãos da prefeitura venham a ocupar. Então, o Centro Cultural, a sede da Fundação Cultural, é interditada por falta de manutenção, vai ocupar outros espaços, né, que já eram outros espaços improvisados, e com o incêndio na prefeitura, o presidente da Fundação Cultural decide ceder os espaços culturais para os outros setores da prefeitura. Então, a gente vai ter um momento, em 2015, que não vai ter galeria nenhuma, não vai ter mais nada. Isso foi totalmente esvaziado. E a partir daí começa toda uma movimentação de Ministério Público, de manifestações, né? A gente começa a, enfim, organizar uma série de ocupações, daí surgiu o Salve Jorge, né? Tentando restabelecer o uso da Galeria Otávio Gaidzinski e também a reforma do Centro Cultural Jorge Zanata, que vai acontecer só em 2019, né? O ano passado ele voltou a funcionar. Nossa. A gente ficou todo esse período, né? Então a gente tinha uma movimentação que era muito legal, que era uma referência aqui no estado, e depois a gente passa por um momento que não tem nada, assim, um esvaziamento total. E claro, né, o Centro Cultural Jorge Zanata ainda sofre um incêndio em 2017, né, que queima todo o segundo bloco do Centro Cultural, e só por isso o Ministério Público vai agir efetivamente, né, por conta desse incêndio, porque o prédio ficou abandonado 5 anos, e no prédio ainda tinham alguns arquivos, inclusive da Galeria de Arte, né, então esses registros fotográficos, livros de visitas, coisas lá dos anos 90, de quando começou, né, das oficinas de arte nas comunidades, tudo isso é perdido nesse incêndio em 2017. Nossa, que forte esse Então contexto local, que forte. E a Fundação Cultural aí tem acervo? tem, mas com esse vai e vem de mudança de sede e tal, tem muita coisa danificada, muita coisa foi extraviada também, tem um controle muito efetivo. E aí outra questão é que hoje, atualmente, o corpo técnico da Fundação Cultural não existe. A gente não tem nenhum profissional da área de artes visuais atuando. Nossa, situação bem semelhante com Curitiba, né? Que vão remanejando, né, os funcionários e de repente tem um funcionário que enfim, não domina aqueles assuntos, aquela área específica, mas está ali e tem que cumprir funções que não é né, do escopo profissional dele, né? Enfim, muito parecido, pelo que você relata, essa questão com Curitiba, né? Uma pessoa passou uma questão aqui, Dani, vou trazer para você, do Léo Boff. Ele diz o seguinte: esse museu chega a ter um caráter de museu virtual ou seriam ideias diferentes? Eu acho que ele não é só virtual. Eu acho que ele ocupa também esse espaço virtual, mas a gente pretende, né, que ele aconteça, ele tenha espaços temporários, né, que ele tenha essas ações que venham a acontecer também para além do virtual.
A ideia era até não, nesse momento, não trabalhar tanto a virtualidade, mas dada a situação, é o que a gente tem conseguido fazer e tem sido muito bacana, né? Porque a possibilidade do virtual nos leva a lugares, né? Estamos conectados com a capital Curitiba, né? Nesse momento. Então, eu Sim. acho que isso é muito interessante no virtual, né? Mas tem muitas coisas que precisam do espaço físico para existir, né? Esse Uhum. acervo a gente não tem ele digitalizado, são poucas as coisas que são digitalizadas, né? Seria incrível a gente poder digitalizar tudo isso, mas é algo que ainda vai precisar de um tempo, né? Uhum. Acho que estão colocando algumas questões ali em relação ao incêndio, se a ocupação foi antes ou depois do incêndio. Então, gente, antes do incêndio, rolou vários momentos de manifestação, os abraços, né, que a gente fazia no Centro Cultural Jorge Zanata. E depois do incêndio, né, foi o acontecimento incêndio que motivou a criação da ocupação Salve Jorge. Angélica, tá aí, Angélica, nossa, atuou muito na ocupação, e a gente passou a ir semanalmente, né, propor trabalhos, rodas de conversa, aulas abertas no espaço do Centro Cultural Jorge Zanata, que naquele momento era uma ruína, né? Uhum. Ele estava ainda, era um momento pós-incêndio. Uhum. Ah, que interessante isso. Tem esses registros na web desse momento aí que vocês ocuparam? Isso está documentado, Dani? Para o pessoal Tem aí que não. uma, tem uma página no Facebook chamada Ocupação Salvo Jorge, Uhum. que tem alguns registros fotográficos desses momentos que a gente ficou trabalhando lá no Centro Cultural. Mas foi muito difícil porque com esse processo, com o incêndio, né, ainda tinha um cheiro muito forte, pó, então a gente não conseguia ficar lá o dia inteiro, né? A gente marcava um dia da semana, ficava uma manhã ou uma tarde, né? Porque também estava nos colocando em risco ali. Uhum. Em risco E, de desabamento, literalmente. Dani, fiquei com uma curiosidade aqui, você trazendo um pouco o contexto aí de Criciúma, né? Quantos habitantes tem Criciúma? Para imaginar um pouco. 200 mil e um pouquinho. Uhum. Não sei exatamente o número exato, mas já passou de 200 mil. Uhum. E eu fiquei curiosa também, quando você relatou aí desse lapso, dessa lacuna na cidade, né, sem um espaço cultural, espaço de exibição, enfim. Teve algum movimento dos artistas, das artistas, fazendo coisas em outros espaços, não sei, em casas ou ocupando outros lugares? É, teve esse movimento ou como que ficou a cena nesse período? Porque vocês têm a universidade aí, né, com curso de artes visuais. Então, eu Sim, imagino que tenha inclusive muita gente produzindo, pensando, discutindo, né? a gente tem dois espaços na Unesc, né? Tem espaço Toque de Arte, inclusive a Lenita está aqui, a Lenita é coordenadora desse espaço, é um espaço que tem mais de 20 anos, né? E atua, enfim, tem uma programação de abraçar a região, assim, é um espaço que tem um trabalho bem bacana. E nesse meio período também, que o Centro Cultural ficou fechado, surgiu a Sala de Balode, que é esse espaço em que eu trabalho hoje. Né? Foi aberto em 2016, porque a universidade também usava muito esses espaços da Fundação Cultural. Né? E nós tínhamos 3 espaços e depois, no segundo momento, não tínhamos mais nada. Né? Então, foi um momento também que o próprio curso de artes decidiu que seria importante, né, criar ter seu próprio espaço de exposição. E aí surge a Sala de Balode. Eu tenho muito orgulho de falar desse espaço, que tem uma gestão compartilhada com os alunos. Eles fazem um trabalho lindíssimo, é uma programação bem interdisciplinar, em diálogo com vários cursos, né? Com atividades não só de exposições, mostras de filmes, de oficinas, e temos recebido também muitas pessoas de fora, né? Acho que tem sido um importante espaço assim, de intercâmbio entre as pesquisas no campo da arte e produções. E é um espaço também que nasce dessa ausência, né? Dessa necessidade de ter lugares, porque o Centro Cultural Jorge Zanata, ele sempre foi um lugar de encontro. Né? Fizeram muitos projetos que nasceram ali, inclusive coletivos de arte. Eu vi que o Maurício está aqui. O Laborativo é um coletivo que nasce muito da
das experiências a partir do laboratório, da galeria de arte, né? O coletivo Murro, que vai ocupar também a praças, né, da cidade, com eventos de música independente, né? Eles faziam muito isso nas aberturas de exposição da Fundação Cultural, né? Quem acompanhou essa época, né, a gente ficava até as 2, 3 da manhã em abertura de exposição, assim que virava um baita evento, aparecia banda, DJ para tocar, o pessoal chegando com cooler, assim, então o negócio tomava uma proporção gigantesca. E com o fechamento do espaço, isso se desarticulou, né? Porque era um espaço central, que tinha acesso de ônibus, né? De carro, enfim. E depois as atividades da galeria foram para um outro espaço um pouco mais distante, né? E acabou dificultando o acesso das pessoas. Uhum. Então, e aí surge, eu acho que também o espaço da Ellen Rampinelli, que é uma artista, que é um ateliê, ele assume um protagonismo aí também, organizando algumas reuniões. A associação de artistas começa a se encontrar nesse espaço da Ellen. E acho que por aí, o Ed também já abria a casa dele antes disso, né? E depois passa também a oferecer para outras pessoas, né, grupos, as associações que ficaram sem esse espaço para se reunir, Uhum. então acabam fazendo essas parcerias. Uhum. Muito viva, né? A cena, né? Pelo que você relata, assim, Então, muito eu pulsante. sempre que eu tenho a possibilidade de falar um pouco disso, né, fora aqui do contexto da cidade, as pessoas sempre comentam isso, nossa, quanta coisa. Quando eu mostro trabalhos de artistas daqui, as pessoas ficam, nossa, pô, uma produção dessa em Criciúma, né, totalmente deslocado. E o pessoal daqui é um grupo bastante unido, assim, a gente não tem visto atritos, né? Uhum. Pessoas das artes, ali não tem divisão, todo mundo se ajuda muito. Um pessoal que mantém uma pesquisa, né? A Claudinha, eu vi que a Claudinha estava por aí também, a Cláudia Zimmer. A Cláudia tem um grupo de orientações de processos artísticos aqui na cidade, um grupo de 8, 9 artistas, né? Que se reúne desde 2012. Então, um Que grupo incrível. bem fortalecido também. A gente tem uma cena bem forte, assim. O que falta, o que tem nos deixado assim, um pouco desanimados a gestão pública, né? Mas como eu falei, é um desmonte que tem acontecido no Brasil todo, né? Sim. Desde a gestão Dilma ali, a gente já tem acompanhado isso, agora com o link reduzido a uma secretaria de cultura, né? Tudo isso se soma aos problemas que já existiam. Uhum. As coisas só têm piorado. E o diálogo, né, tem sido muito difícil. Aqui Santa Catarina tem tido gestões muito conservadoras, né, Eu ia te perguntar até. movimento. Eu ia te perguntar, até vai um pouco aí na direção do que você está narrando, um pouco desse contexto mais conservador, né? Como que vocês articularam aí nesse início em que o museu ficou aberto, né? O Museu de Arte de Criciúma, como que vocês articularam um público? Esse público ele ficou mais restrito ao universo aí da universidade ou vocês conseguiram ampliar, enfim, trazer pessoas de outros contextos? Como é que foi esse primeiro momento? Não, a fundação recebe, enfim, grupos escolares, né, esses grupos que têm já uma visita periódica do espaço. Então, a gente atendeu para além. Eu sei que algumas disciplinas levaram, né, os alunos para fazer a visita. Eu levei meus alunos. Eu sei que a Angélica, que está aí também, levou as turmas dela. Mas eu percebi até no livro de registros lá que a gente teve um público, assim, para 3 semanas que ficou aberto, a gente teve um público até bem significativo. Mas é um grupo, assim, muito das pessoas que vivem ali nos arredores, né? Dos alunos que fazem as oficinas de arte na Fundação Cultural e desses grupos escolares, né? Que já tem um cronograma estabelecido junto com a Secretaria de Educação. Então, Uhum. na cidade a gente tem essa prática, né? De
de fazer esse trabalho com a Secretaria de Educação. Uhum. Dani, eu tô olhando aqui o tempo, porque tem essa questão aqui do Instagram, que depois, quando vai se aproximando, aí ele encerra, né? Eu não sei, enfim, queria só avisar o pessoal que está nos acompanhando aí, se alguém quiser colocar mais questões, perguntas, enfim, também emitir opiniões e observações aí sobre o que a gente está conversando aqui. Fique à vontade aí para utilizar o espaço. Alguém colocou aqui, o Guilherme Jacon, que é lá da alfaiateria, também trouxe aqui um dado daí referente ao nosso contexto, né, que há quase 30 anos que a Fundação Cultural de Curitiba não tem concurso, evidenciando um pouco também essa precariedade que atravessa aqui o contexto também, né? Aqui também, a gente nunca teve um concurso para a área cultural, então esse é um dos grandes problemas. Assim. A gente tem que reestruturar a Fundação enquanto uma instituição de cultura, ela está com um status super ultrapassado lá dos anos 90, tem que rever a questão de cargos e salários, né? Estabelecer cargos técnicos, concursar esses cargos técnicos, né? Porque a gente tem uma biblioteca sem bibliotecário, nós temos museu sem museólogo, nós temos galeria de arte sem profissional de artes visuais, e o mais preocupante, né? Essa instituição tem sido usada como uma moeda de troca política. Né? Esses cargos eles têm sido distribuídos assim conforme essas necessidades de articulação política. E isso é muito triste, né? Então não se tem uma continuidade, né, de um trabalho por isso, por essa rotatividade e pela falta de profissionais qualificados, né, que é uma necessidade. Por isso que eu acho que o teu trabalho, assim, como alguém que está acompanhando daqui, parece ser tão forte e tão potente, né? Porque, enfim, tem uma utopia nessa ideia de museu, né? Enfim, é muito bonito o que você propõe, né? E ainda mais agora conhecendo um pouco mais desse contexto de Criciúma e desse histórico que você narrou aí dos últimos anos, né? Parece que tem uma potência ainda maior, muito conectada mesmo com o entorno aí, né? Enfim, com as pessoas que fazem que talvez que façam esse museu também de alguma forma, né? Essa utopia de museu, né? Dani, alguém colocou uma questão aqui, o Léo. O museu trabalha mais com contemporaneidade ou também traz contemplação das coisas do passado? Em qual área ele é mais forte? Então, a movimentação cultural aqui da cidade, ela começa a acontecer realmente a partir dos anos 70. Quando surge o próprio curso de artes, né, que vai ser um dos primeiros cursos criados junto à FUCRE, que hoje é a Unesp, né? Então a gente cria-se esse curso de artes e começam a vir artistas de fora morar na cidade para lecionar nesse curso, nesse novo curso que na época era desenho plástico, acho que. E aí chegam aqui na cidade essas figuras, né, como a Sara Guimarães, o Gilberto Pegoraro, que foram nomes importantíssimos assim, para o desenvolvimento de uma cena artística e cultural. Então, essa articulação e as nossas instituições aqui da cidade, que são muito mais jovens ainda, né, nascem todas a partir desse cenário, é muito jovem, né, muito já num contexto muito atual. Assim. E eu lembro que a gente fez há uns semestres atrás, a gente fez uma entrevista com Carlos Ferreira, que foi o primeiro professor de História da Arte da curso, e ele veio do Rio, né, trabalhar aqui na cidade também, e ele estava contando assim que eles faziam uma série de atividades com os alunos na Casa de Cultura, enfim, e ele relatou para a gente sobre um happening que eles fizeram em 72, uma coisa assim, na Praça do Congresso. E aí eu lembro que ele estava contando isso pra gente, assim, falando, porque a gente fez um happening, sabe? Naquela época estava bem na moda. Eu pensou, nossa, gente, nos anos 70 já tinha happening aqui em Criciúma. Uhum. Mas são justamente essas histórias que os museus tradicionais não vão contar, né? Enfim, você trazendo isso, tem esse lugar, né? Que histórias que os museus tradicionais não contam, né? Talvez o teu trabalho também opere um pouco nesse lugar, né? Pelo que você relata desse arquivo, né? Disponível, e o tanto de gente aqui já na live querendo, enfim, também contribuir, né? Ler aqui, eu não consigo, gente. A gente vai salvar aqui o vídeo, daí eu acho que depois você consegue acessar ali os comentários.
Dani, a gente tem mais alguns minutinhos aí. Eu queria deixar livre, se você quiser compartilhar, divulgar links, sites, a lojinha do museu. Eu não sei se essa lojinha ela opera efetivamente. É possível comprar um kit do museu? Sim, sim. Se eu contar rapidamente ali sobre essa lojinha. Quando a gente fez a primeira instalação lá no Centro Cultural Jorge Donato, que aconteceu agora em março, tinha esse arquivo, né, apresentado. Tinha uma biblioteca também, que são os livros, as referências, né, para a construção dessa ideia. E tinha também uma lojinha, né, porque todo museu tem a sua lojinha. E Uhum. aí, nessa lojinha, a gente produziu alguns produtos, né? Aqui tem a canequinha personalizada. Temos o lápis, eu acho que eu não tenho nenhum. Aqui tem um branquinho, lápis do museu. Tem alguns, tem um bottom com a logo do museu e tem um também com a frase da Andrea Fraser, nós somos a instituição da arte. E tem Maravilhoso. a bolsa do museu que tem esse texto, que até a gente combinou de fazer a leitura, né? Sim, sim, estou bem Esse curiosa para ouvir. texto que é o primeiro, acho que primeiro trabalho assim que surge a partir dessa ideia do museu, que era tentar descrever o que seria esse museu. Né? Então eu Uhum. começo a construir essa ideia de possíveis formatos, formas, né, que esse museu teria. E aí surge essa lista. Eu lembro que eu mostrei essa lista para a Cláudia, não sei se ela está aí ainda, e aí ela falou, Dani, essa lista você tem que colocar na parede. Coloca ali como texto que vai ficar lindo. E essa ideia de transformar essa lista numa parede da exposição foi da Claudinha até. Ficou bem legal e eu acho que disparou muita coisa, assim, essa lista no espaço. Foi bacana ter essa experiência. E aí ela está no formato de bolsa, então é um museu como bolsa Uhum. disponível para aquisição. Quem Dan, quiser, a gente pode negociar e mandar aí pelo correio, enfim. massa. Dani, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Queria te fazer uma proposta. O que que você acha da gente encerrar essa live com a sua leitura? Pode ser? Pode ser É? ótimo. Então, antes de você iniciar aí a leitura, eu queria te agradecer imensamente, assim, pela conversa. Pouco tempo, né? Dá vontade da gente, enfim, tomar uma cerveja e conversar mais, né? Enfim, é muito bom te ouvir. Eu tenho lembranças muito boas do tempo de Floripa, e eu acho que o nosso encontro é uma dessas lembranças, e fico muito feliz de te encontrar aqui nesse momento e trocar, enfim, admiro demais o teu trabalho. E conte aí com a gente da alfaiataria aqui em Curitiba. Nosso desejo também é criar uma rede de espaços culturais que tenham paredes ou sem paredes, enfim, mas que a gente possa estar trocando mais e estreitar os laços, enfim, as ideias. Então, Nossa, obrigada. nossa, Luana, só tenho a te agradecer, assim, pedir desculpas ao pessoal aí pelo nervosismo, mas acho que foi uma super oportunidade, assim, de poder compartilhar esse projeto, que para mim é muito especial. Eu ainda não conheço a alfaiataria, quero muito conhecer, assim que possível. Vou organizar uma caravana de Criciúma e nós vamos todos conhecer a alfaiataria. Ah, que lindo, Espero que venho. muito Espero que muito em breve e para todo mundo que está conectado aqui com a gente, o museu é de todos nós, gente, não é meu, tá? Não, o projeto nasce aqui, né, com essa ideia de compartilhar o arquivo, mas ele é de todos nós. Tenho visto aqui muita gente da cidade, né, comentando. Então, espero muito, né, que vocês possam abraçar esse projeto, né, e que ele tenha aí vida longa. Manda Então, ver. para encerrar, eu vou ler para vocês essa lista. É uma tentativa de descrever o que seria esse museu. Museu como prática artística, museu como curadoria, museu como performance, museu como ficção, museu como ideia, museu como ação, museu como experimentação, museu como laboratório, museu como museu como laboratório, museu como poética, museu como política, museu como crítica, museu como coletividade, museu como troca, museu como rede, museu como necessidade, museu como discurso, museu como pesquisa, museu como desejo, museu como educação,
museu como deseducação, museu como desobediência, museu como encontro, museu como lugar, museu como residência, museu como coleção, museu como arquivo, museu como biblioteca, museu como livro, museu como escola, museu como aula, museu como agente social, museu como agenciador, museu como meio, museu como prática, museu como invenção, museu como desinvenção, museu como resistência, museu como revolução, museu como transformação, museu como desconstrução, museu como contradição, museu como memória, museu como utopia, museu como experiência. Dani, obrigada demais. Obrigada a todo mundo que ficou aí na live. Em breve a gente vai disponibilizar, finalizando aqui, entra lá no nosso IGTV, enfim, compartilhem, que outras pessoas tenham acesso a esse projeto tão lindo. Obrigada, Dani. Obrigada, Luana. Nossa, foi um prazer. Obrigadão mesmo. Valeu, pessoal que está aí. Quem ainda não segue, @Museu de Arte de Criciúma. Valeu, Dani. Obrigada. Beijão para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu. Tchau, tchau.